Olá, tudo bem? O meu nome é Raya, eu sou professora de alemão e vou te acompanhar nessa trajetória de aprender esse idioma tão maravilhoso. O meu curso é dividido em três partes. A vermelha, onde vamos aprender vocabulário e algumas frases em alemão. A amarela é onde vamos aprender algumas curiosidades do idioma e a gramática. E a parte verde é onde vamos ter a oportunidade de praticar o que aprendemos na parte amarela e na parte vermelha. São algumas tarefas que eu fiz para vocês. As tarefas vamos fazer assim. A primeira parte da tarefa vamos fazer juntos e a segunda parte da tarefa eu vou deixar para vocês fazer como tarefa de casa, ok? Terminando a tarefa de casa, vocês podem me mandar por e-mail ou por WhatsApp as respostas de vocês e eu vou tentar corrigir e mandar um feedback para cada um de vocês, ok? Então vamos lá, vou começar a apresentar o conteúdo do curso. Vamos iniciar agora o nosso curso de alemão. O primeiro capítulo se chama Willkommen in der deutschen Sprache. Seja bem-vindo ao idioma alemão. Na segunda página da apresentação do primeiro capítulo, vocês vão conhecer um pouco sobre mim. Vocês podem ler, tirar qualquer dúvida e também podem me perguntar no WhatsApp depois da aula. Vamos agora dar início ao que realmente importa, ao nosso curso. Vamos agora dar início ao nosso curso. Como eu tinha falado no início, nosso curso é dividido em três partes, vermelha, amarela e verde. Agora a gente se encontra na parte vermelha e vamos fazer o vocabulário. Cada palavra eu vou repetir 3 vezes em alemão e depois eu vou falar o significado em português. Eu te indico a você pegar um lápis, um caderno, escrever todas as palavras em alemão e o seu significado em português. Assim você vai conseguir decorar ou aprender as palavras de uma forma mais fácil, ok? A primeira vez que eu falar a palavra, eu vou falar a palavra bem lento. Depois eu vou falar um pouco mais rápido, depois eu vou falar a forma normal. A primeira palavra que se encontra no nosso vocabulário é ich. 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 Que significa eu. Sie. 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 Que significa você. Mas agora de uma forma formal. Você não pode falar Sie para todas as pessoas. Você fala Sie para as pessoas mais velhas ou as pessoas que você ainda não conhece, com quem você não tem ainda tanta intimidade. Du. 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 Significa você também, mas agora de uma forma mais, vamos dizer, mais informal. Uma forma que você vai falar com seus amigos, familiares e pessoas que você tem mais intimidade. Vamos agora para o primeiro substantivo do nosso vocabulário, der Name. Der Name. Der Name é masculino. A gente vê aqui o artigo em azul, ele está indicando que o substantivo é masculino e significa o nome. O nome. Der Name. Eu acredito que você esteja se perguntando agora o que é que significa esse N. Esse N seria a forma do plural dessa palavra. Então, se fosse no plural, seria die Namen. Die Namen. Eu indico a você a aprender logo todas as palavras desde o início no singular e no plural, porque assim você não vai ter tanta dificuldade no futuro com o plural. A próxima palavra é Deutschland. Deutschland. Deutschland, que significa Alemanha. Alemanha. Die Fremdsprache. Die Fremdsprache. Die Fremdsprache. Die Fremdsprache. O idioma estrangeiro. O idioma estrangeiro. Poderia ser um português, um inglês, qualquer outro idioma que não seja alemão. Der Kurs. Der Kurs. Der Kurs. O curso. O curso. Deutsch. 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 O alemão, no sentido de o idioma alemão. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Um pouco. Um pouco. Um pouquinho também. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Boa tarde. Boa tarde. Aqui muitas pessoas confundem essa palavra com bom dia, porque Tag é dia. Mas em alemão, Guten Tag é boa tarde. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Boa noite. É um boa noite quando você chega a um lugar. É o boa noite quando você está cumprimentando alguém. Você acabou de chegar nesse lugar, você não quer se despedir. Você fala Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. O Guten Morgen aqui é o bom dia. Guten Morgen. Também é uma forma de se cumprimentar. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Isso é quando você vai querer ir dormir. Você vai falar Gute Nacht. Agora essa aqui é a forma que você usa para se despedir. Ok? Die Entschuldigung. Die Entschuldigung.
Entschuldigung. Esse palavrão aqui, né, que é uma palavra enorme, parece ser difícil, mas não é tão difícil assim. Significa desculpa ou com licença. Entschuldigung, desculpa ou com licença. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen é um até logo quando você está vendo a pessoa. Até logo. Auf Wiedersehen, até logo. E agora a gente vê aqui o Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören é quando você está no telefone falando com alguém. Você vai falar Auf Wiederhören. Ok? Significa também até logo, mas agora quando você está falando no telefone. Tschüss, tschüss, tschüss. Significa tchau, tchau, para se despedir. Der Herr, der Herr, der Herr. O senhor, der Herr. Die Dame, die Dame, die Dame. A senhora, a senhora. A gente vê que a senhora vem com o artigo die. O artigo die é o artigo feminino do alemão. Quando vocês verem uma palavra acompanhado com o artigo vermelho ou o artigo die, vai ser sempre feminino. Die Dame, die Dame. Das Kind, das Kind, das Kind. A criança ou o filho, ou a filha, no geral. O das Kind já vem com o artigo das. O artigo das é o artigo neutro do alemão. No alemão a gente tem 3 artigos. Der, masculino, die, feminino, das, neutro. E temos o artigo do plural, que só existe um artigo no plural, que também é die. Der Papa é o papai. Die Mama, a mamãe. Willkommen, willkommen, willkommen. Bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vindo. Die Frau, die Frau, die Frau. É a senhora, a mulher. Ou a esposa. Em si a palavra significa a mulher. Mas se eu quero falar formalmente com alguém, exemplo, uma pessoa se chama Maria Silva, e eu quero chamar ela de Senhora Silva, eu vou falar Frau Silva. Frau Silva. Danke, danke, danke. Obrigada. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Muito obrigada. Hallo, hallo, hallo. É olá. É bem usado no dia a dia. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Tipo, como por favor? Como por favor? Tipo, você quer que alguém repita o que ele está falando, você pergunta wie bitte. É muito educado você falar dessa forma. Bitte, bitte, bitte. Por favor. Wie, wie é como, como, como. Wer, 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 wer é quem, quem. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein, nein. Ja significa sim e nein significa não. Und, und, und é o nosso i em alemão. No inglês falaria and. Agora aqui no alemão você fala und. Só troca o com a. Woher, 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 woher. De onde? Woher, de onde? Aus, 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 aus. É a preposição que se usa para você dizer indicar que você vem de algum lugar. Por exemplo, se eu quero falar eu venho do Brasil. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil. No português, a preposição do Brasil, aus Brasilien. Ok? Vamos agora para a próxima página. A próxima página a gente vai aprender um pouco sobre as expressões em alemão. Ahá. Ahá é uma expressão que se usa muito no dia a dia, tipo, ahá, tipo, tô entendendo. Não tem um significado em português. Seria uma expressão que se usa no dia a dia, tipo, ahá. Tipo, sim, positivo. Toll, toll, toll. Legal, legal. Was, was, tipo, o quê? O quê?
auch, auch. Parece um latido de cachorro. Au, au, au. Auch. Também. 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 Die Sprache. Die Sprache. Die Sprache. O idioma. O idioma. Der Buchstabe. Der Buchstabe. A letra. A letra. Um momento, preciso tomar um café, porque já vou ficar sem voz. Das Alphabet. Das Alphabet. Das Alphabet. Das Alphabet significa o alfabeto, bem parecido com o português também. Die Firma. Die Firma. A firma, a empresa. Interessant. 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 Será que eu preciso traduzir? O que significa interessante? Die Adresse. Die Adresse. Adresse. O endereço. E pode ser o endereço da sua casa ou o endereço de um e-mail. Die Visitenkarte. Die Visitenkarte. Die Visitenkarte. O cartão de visita. O seu cartãozinho de trabalho de visita. Der Vorname. Der Vorname. Der Vorname. O seu primeiro nome. Por exemplo, meu nome é Raya Chapoval. O meu primeiro nome seria Raya. Der Familienname. Der Familienname. Der Familienname seria o seu sobrenome. No meu caso, Chapoval. Die Straße. Die Straße. Die Straße. A rua. A rua. A rua. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. A cidade. A cidade. Das Land. Das Land. Das Land. O país. O país. Brasil, Portugal, Espanha. Die E-Mail. Die E-Mail. Die E-Mail. O e-mail. Das Telefon. Das Telefon. Das Telefon. O telefone. Das Formular. Das Formular. Das Formular. Para quem está vindo morar na Alemanha, já vou logo avisando que tudo é burocrático aqui. Você vai precisar preencher vários formulários. Das Formular. O formulário. Die Anmeldung. Die Anmeldung. Die Anmeldung. É o registro. O registro. Quando você vai se registrar em uma escola de idiomas, na cidade, na prefeitura, em qualquer coisa que você precisa se registrar, você precisa fazer um Anmeldung. E a última palavra aqui do nosso vocabulário de hoje é die Postleitzahl. Die Postleitzahl, que é o código postal da sua cidade, geralmente da sua rua. Ou não sei em qual cidade você vai morar. Em algumas cidades da Alemanha tem um código postal para a cidade toda, em outras cidades tem um código postal para cada bairro. Vamos agora para a próxima etapa. Vamos aprender sobre países e idiomas. England, 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 que é Inglaterra, se fala English. English, English, que é inglês. Poland, 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 que é Polônia, se fala polnish. Polnish, polnish, polonês. Portugal, 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 se fala português. Acredito que aqui eu não preciso traduzir, né? Die Türkei, die Türkei, die Türkei. A Turquia se fala Turkish. Spanien, Spanien, Spanien. A Espanha se fala Spanish. Ungar, 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 Ungar. É a Hungria e se fala Ungares. Ungares, Ungares. Deutschland, Deutschland, Alemanha, se fala Deutsch. Österreich, 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 se fala Deutsch. Onde é Österreich? Österreich é a Áustria, bem pertinho aqui da Alemanha, e também se fala alemão. Não é o mesmo alemão que a gente fala na Alemanha, tem um dialeto, porém se dá para entender muito bem. Die Schweiz, die Schweiz,
Die Schweiz é a Suíça e na Suíça se fala Deutsch und Französisch, alemão e francês. Frankreich, 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 França, se fala francês. Romanian, 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 se fala romênisch. Bulgarian, 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 que é a Bulgária, se fala bulgares. Eu acredito que eu esqueci de falar o que significa Romanian. Romanian é a Romênia. Às vezes eu esqueço, é tão parecido com português, eu esqueço de falar o que é em português. Griechenland, 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 que é Grécia, se fala griechisch, grego. Brazilian, 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 que é Brasil. E agora vem uma surpresa para todo alemão. No Brasil não se fala brasilianes, sim, se fala portugueses. Portugueses, português. Israel, Israel, Israel. Não preciso traduzir, é a mesma palavra em português. Só que a pronúncia é diferente. Em português a gente falaria Israel, em alemão Israel. E em Israel a gente fala hebreus, hebreus, hebraico. Italian, 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 que é italiano, a gente fala italienisch. Italienisch. Na Syrian, 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 que é Síria, se fala árabes. Árabes. Agora aqui nessa próxima página vamos ver um pouco sobre os verbos em alemão. Temos aqui 4 verbos. O verbo sein, o verbo sprechen, o verbo kommen, que eu pulei ele, e o verbo heißen. O verbo sein significa ser, estar. Eu sou ou eu estou. O verbo kommen é eu vir, eu venho. O venho seria no passado. E o verbo sprechen, eu falo, eu falo. E ich heiße, eu me chamo, eu me chamo. Aqui a gente vê ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. São as conjugações do verbo. Não vamos prestar tanta atenção agora na conjugação do verbo, porque a gente quer aprender mais sobre estrutura de frase, algumas palavras e os verbos. Nas próximas aulas, vamos aprender mais sobre os verbos e suas conjugações, ok? Vamos agora aqui para algumas perguntas e algumas frases em alemão, usando o vocabulário que aprendemos e os verbos que aprendemos também. Perguntas formais e perguntas informais. As perguntas formais são para as pessoas que você não conhece ou não tem intimidade, ok? Ou são pessoas mais velhas que você, o seu chefe, algum colega de trabalho que você ainda não tem tanta intimidade. Ich spreche Portugiesisch. Und was sprechen Sie? Ich heiße Raya. Und wie heißen Sie? Ich komme aus Brasilien. Und woher kommen Sie? Ich wohne in Berlin. Und wo wohnen Sie? Vamos aqui para a tradução dessas frases. Ich spreche Portugiesisch. Eu falo português. Und was sprechen Sie? E o que você fala? Mas no sentido de qual idioma você fala? Ich heiße Raya. Eu me chamo Raya. Und wie heißen Sie? E como você se chama? Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil. Und woher kommen Sie? De onde você vem? Ich wohne in Berlin. Eu moro em Berlim. Und wo wohnen Sie? E onde você mora? E agora as perguntas aqui informais, as frases informais seria Ich spreche Portugiesisch und was sprichst du? Was sprichst du? Esse pedaço da frase está informal. Seria para pessoas que você conhece, você tem intimidade. Então, o que você fala? O que você fala? Ich heiße Raya. Und wie heißt du? Wie heißt du? Como você se chama? Na forma informal. Ich komme aus Brasilien. Und woher kommst du? Olha, quase falei no formal. Woher kommst du? Eu venho do Brasil. E de onde você vem? Ich wohne in Berlin. Eu moro em Berlim. Und wo wohnst du? E onde você mora? A diferença do formal e do informal, se a gente voltar aqui para a tabela dos verbos, é que o formal ele tem um EN no final. E o informal ele tem um ST no final. Então, o pronome du, que é tu no informal, vai ser sempre conjugado com ST. Desculpa, não posso falar nunca em alemão, nunca, porque no alemão sempre tem uma regra e tem alguém para quebrar essa regra também. Então, quase sempre o du é conjugado com ST no final. E já a forma Sie, que é formal, com EN no final.
Quase sempre. A gente já vê aqui uma quebra de regra, porque o verbo sein, que é ser, estar, na sua forma formal, ele termina com id e não com en. IND, desculpa, ele termina com IND e não com EN. Aqui a gente conclui a nossa última página vermelha desse capítulo. Vamos agora para a etapa amarela. A etapa amarela a gente vai falar um pouco sobre o alfabeto alemão. O alfabeto alemão é bem parecido com o alfabeto português. Posso dizer que, não vou dizer quase igual, mas bem parecido. Muitas pessoas tentam pegar o alfabeto alemão e puxar ele para o inglês. Se você puxar o alfabeto alemão para o inglês, você vai ter 100% de erro. Se você chutar para o português, você vai ter mais chances de acertar do que se você chutar para o inglês. Então vamos lá começar com o alfabeto alemão. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. O alemão tem algumas letras adicionais. Por exemplo, o A com trema, que se lê E, ou O com trema, que a pronúncia é Ö. Ou U com trema, que aqui a dica é você fazer o bico do U, mas ao invés de falar um U, você fala um I. U, U, U. E também esse B, que todo mundo chama de beta, mas isso é bem parecido com a letrinha C cedilha do português. Também tem um som de dois S's. Então, nessa palavra aqui que a gente vê na última linha, Straße, Fußball, tem esse som de S, ou de dois S's, ok? Eu peço para vocês repetirem o alfabeto, marcarem quais são as letras diferentes do alfabeto português para o alfabeto alemão. Por exemplo, o G não se lê G, se lê G. O H não se lê H, se lê H. Então você pega todas as letrinhas que são diferentes do alfabeto português e você escreve no caderno. Assim você vai conseguir memorizar melhor todas as letras do alfabeto alemão corretamente. Aqui, na próxima página, é para vocês repetirem e também ter como um exemplo uma palavra ao lado de como se fala. Por exemplo, A, Auge, olho. B, Buch, livro. C, o C é uma letrinha que não se usa muito no alfabeto alemão. Então, C, Kaffee. Eu deixo isso aqui para vocês fazerem como tarefa de casa, repetir o alfabeto alemão e marcar todas essas palavras ou todas as letras que vocês acham diferentes do alfabeto português. Agora vamos aqui para algumas curiosidades do alfabeto alemão. Quando a gente vê a letrinha E e I juntas, não vai ter mais o som de EI, vai ter o som de AI. AI. Quando a gente vê um I na frente do E, isso é um I, não é um L. Um I na frente do E, vai ter um som de I longo. I. O A com ponto, o A com trema, vai ter um som de E com acento. O U tem um som de U. O S7, que parece um B, mas não é um B, não é um beta, é um S7, tem um som de dois S's. O W tem som de V. Então, V. Toda vez que você vê um W, você não vai mais pensar no inglês, você vai ler como vá, vé, vi, vó, vu. Já o V no alemão não tem som de V, tem som de F. Então, quando você vê um V no alemão, você vai ler fá, fé, fi, fó, fu. Quando você vê um eu, você não lê eu, você lê oi. 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 A palavra nove em alemão é N-E-U-N. Então é neun. Não é neon, é neun. E se você vê um A com trema com U, vira oi. 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 Qual é a diferença da vogal E para o A com trema? O é um E feliz. E. Já o A com trema é um E. É. Agora aqui na nossa próxima página vamos aprender sobre os pronomes. E antes de a gente entrar nos pronomes em alemão, vamos entender o que é um pronome, porque muitas pessoas já esqueceram o que é um pronome.
Um pronome é uma palavra que substitui um substantivo em uma frase. Por exemplo, em vez de dizer a menina é muito inteligente, você pode usar o pronome ela para se referir à menina, dizendo ela é muito inteligente. Alguns exemplos de pronomes em português são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, você e si. Ok? Agora vamos entrar nos pronomes em alemão. A tabela dos pronomes em alemão está aqui. Ich, du, er, sie, es. Wir, ihr, sie, sie. Ich, eu. Du, tu, no informal. Er, ele. Sie, ela. E es é um terceiro pronome no alemão, que é o pronome neutro. E o pronome neutro aqui não é usado para coisas, objetos, animais, como no inglês. Ele é um pronome que a gente tem que respeitar ele como um pronome neutro. E vai ter várias palavras em alemão que vai necessitar do pronome neutro. Agora vamos para o plural. Wir, ihr, wir é nós, ihr é vós ou vocês, e sie é o formal para vocês, uma pessoa só ou várias pessoas. E sie no minúsculo é eles ou elas, ok? Aqui ao lado temos algumas frases em alemão. E eu acabei de perceber que está faltando uma preposição em uma frase. Será que alguém vai encontrar? Se você encontrar a preposição que está faltando aqui nas frases ao lado, e conseguir me mandar pelo WhatsApp, vou ficar bem feliz. Vamos deixar esse desafio aqui. Aqui vamos começar as tarefas. As tarefas, nessa tarefa aqui, é um caça-palavras. Temos algumas palavras em alemão que precisamos encontrar. Todas as palavras estão aqui ao lado. A gente precisa encontrar Guten Abend, Guten Morgen, Gute Nacht, Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören, Herr, Dame und Kind. A palavra dame eu já marquei para vocês, para ajudar vocês. Agora vamos encontrar as próximas palavras. Por exemplo, aqui, logo aqui no meio, eu vou botar meu mouse em cima, tem a palavra Guten Abend. Guten Abend. Lembrando que as palavras podem estar de todas as maneiras aqui. De cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, na diagonal. Então agora é a vez de vocês de procurar. Lembrando que eu já ajudei aqui, olha, Guten Abend já está aqui no meio, ok? Vamos ver quem encontra as palavras. Se vocês encontrarem todas as palavras, pode marcar e mandar para mim pelo WhatsApp ou por e-mail. Aqui são algumas palavras que a gente viu no vocabulário que estão fora da ordem. A gente precisa encontrar a ordem correta dessas palavras. Por exemplo, aqui, olha, essa última palavra aqui é Guten Tag. Guten Tag. Você vai pegar essa letra 4 e botar aqui na letra 4. Então, a gente está precisando completar essa tarefa aqui. Essa tarefa não, essa palavra. Vamos, qual palavra será que é essa aqui? Vamos ver quem encontra. Aqui é um pequeno texto que vamos ler juntos agora. Eu vou ler em voz alta e depois eu quero que vocês também repitam esse texto aí. Na próxima página está faltando algumas palavras. Eu quero que vocês completem as palavras que estão faltando. Vamos ler o texto. Aqui vamos ver um texto em alemão, ok? Vai ser nosso primeiro texto em alemão. E na próxima página a gente vai ter o mesmo texto, mas faltando algumas palavras. Eu quero que vocês tenham muita atenção na leitura. Eu vou ler agora em voz alta e depois eu quero que vocês repitam. Eu vou ler o texto todo em alemão primeiramente e depois eu vou traduzir ele para o português. Mas eu acredito que muita coisa aqui vocês já vão entender, porque a gente já viu no vocabulário, a gente já viu algumas frases antes. Vamos começar com a primeira participante do nosso texto, que se chama Frau Schneider. A segunda participante se chama Luísa. Frau Schneider pergunta para Luísa: Guten Tag, wie heißen Sie? Luísa: Ich heiße Luisa Lippo. Frau Schneider, könnte Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Luisa: Ja, mein Vorname ist Luisa und mein Nachname ist Lippo. Frau Schneider: Dankeschön. Und woher kommen Sie, Frau Lippo? Luisa: Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Frau Schneider: Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Luisa: Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Frau Schneider: Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Adresse? Luisa: Meine Adresse ist Hinterburgstraße 27 18293, Berlin. Frau Schneider: Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Frau Schneider: Vielen Dank, Frau Lippo. Ich werde Ihre Anmeldung für den Deutschkurs bearbeiten und Sie in 5 Tagen zurückrufen. Vielen Dank, auf Wiederhören. Então, isso aqui significa que foi uma
conversa pelo telefone. A gente percebeu isso pelo Auf Wiederhören. Vamos agora à tradução das palavras. São umas palavras que não estão no vocabulário e são completamente novas para vocês. Vamos agora para a tradução desse texto. A primeira frase, a gente vê a Frau Schneider perguntando: Guten Tag, wie heißen Sie? Boa tarde, como você se chama? A Luísa responde: Eu me chamo Luísa Lipo. A Frau Schneider pergunta para ela, pergunta se ela pode soletrar o nome. Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Buchstabieren, soletrar. Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Você poderia soletrar o seu nome? E a Luísa fala: sim, o meu primeiro nome é Luísa, Luisa, e o meu sobrenome é Lipo. A Frau Schneider fala: muito obrigada. De onde você vem, senhora Lipo? E a Luísa responde: eu sou da Espanha, eu venho da Espanha. A Frau Schneider pergunta de novo: onde você mora? Onde você mora? E a Luísa responde: eu moro em Berlim. A Frau Schneider pergunta: como é seu endereço? Como é seu endereço? E a Luísa dá o seu endereço. Meu endereço é Hindenburgstraße, o número 27, o CEP 18293 e a cidade de Berlim. A Frau Schneider agora pergunta: Haben Sie Kinder? Você tem filhos? Você tem filhos? E a Luísa responde: sim. Ich habe zwei Kinder. Eu tenho 2 filhos. A Frau Schneider fala: Vielen Dank, muito obrigado. Frau Lipo, ich werde Ihre Anmeldung für den Deutschkurs bearbeiten. Agora a última frase ela é um pouco longa e meio complicada de se explicar em português. Vamos lá entender. Vielen Dank, Frau Lipo. Ich werde Ihre Anmeldung für den Deutschkurs bearbeiten. Muito obrigada, senhora Lipo. Eu vou trabalhar, eu vou meio que processar o seu registro para o curso de alemão, a sua matrícula para o curso de alemão. Und Sie in 5 Tagen zurückrufen. E te ligar em 5 dias. De volta, te retornar. A Luísa, a última frase, fala: Vielen Dank, auf Wiederhören. Muito obrigado e até mais, porém no telefone. Vamos agora para a próxima página. Aqui vou ficar como tarefa de casa para vocês. Vocês vão ter que completar o que está faltando nessa página. Já estamos quase chegando no fim da nossa aula. Aqui é uma penúltima página, onde a gente vai aprender a dar informações básicas sobre si. Guten Tag, mein Name ist Luisa. Ich komme aus Brasilien, aber jetzt wohne ich in Deutschland, in Berlin. Ich spreche Spanisch und ein wenig Deutsch. Aqui podemos trocar as palavras que estão sublinhadas para as suas informações. Por exemplo, se eu fosse trocar para as minhas informações, seria: Guten Tag, mein Name ist Haya. Ich komme aus Brasilien, aber jetzt wohne ich in Deutschland, in Berlin. Ich spreche Portugiesisch und Deutsch. Isso seria as minhas informações. Eu quero agora que vocês tentem com a informação de vocês. Última página para a gente concluir nossa primeira aula. Primeiramente, eu quero parabenizar você que você chegou até aqui. Não é uma trajetória fácil, mas também não é impossível. Eu estou aqui para te ajudar, para você conseguir alcançar o seu sonho de aprender alemão. Eu quero que você faça 10 frases usando o vocabulário e os verbos que aprendemos nesse capítulo. Me mande por e-mail ou pelo WhatsApp. O e-mail e o WhatsApp eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada und